posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Que coisa linda! Que coisa linda esse evangelho de hoje. Toda vez que eu faço uma reflexão sobre o envio que Jesus faz dos seus discípulos e essas palavras poderosas que ele coloca, essa autoridade que ele reveste os discípulos: vão pelo mundo afora, expulsai os espíritos maus, curai os enfermos. Aqui tem uma recomendação muito interessante, que ele pede para não ir primeiramente atrás dos pagãos, nem dos samaritanos. Pede ir para ir atrás dos que estão perdidos na casa de Israel. Isso é, vamos lá falar com quem já é religioso, que está precisando reestruturar a compreensão da sua religiosidade. Porque nós, quando somos religiosos e usamos e falamos de Deus a partir daquilo que é doentio em nós, consequentemente, ao invés de evangelizar, nós pregamos as nossas neuroses aos outros. Isso é um perigo. A gente impõe o que é doentio a nós, em nós, aos outros, tudo em nome de Deus. Então vamos curar primeiro os padres, vamos curar primeiro as freiras, vamos lá, vamos curar os bispos, vamos curar todo mundo que está precisando aí, que está meio perdido no contexto da religiosidade, vamos curar os pastores, para que a gente possa estar saudável na lida com o povo. Jesus é muito sábio. É até uma redundância dizer isso, né? Toda vez que eu falo o nome de Jesus, eu só me recordo do que é elevado, do que é saudável, do que é bonito. Por isso que eu não posso compreender um cristianismo que me autorize o que não é bonito. Como diz o Cortella, que eu não posso fazer aos olhos de todos. Não faça nada que sua mãe não possa saber. É uma regra ética, né? Simples. Esse envio que Jesus faz. Mas eu gostaria de, primeiramente, hoje falar que toda vez que eu penso no segmento de Jesus, eu naturalmente invoco as forças do meu batismo. Porque quando eu sou batizado, quando você foi batizado, você recebeu o poder de fazer tudo isso que ele está propondo. Ah, mas eu não me lembro de ter expulsado um demônio. Mas eu não me lembro de ter curado um doente. Pois é, pode ser que literalmente, a gente não consiga ainda experimentar isso, porque nós não estamos evoluídos espiritualmente suficientemente para isso. Eu, pessoalmente, já disse isso em alguns momentos das minhas pregações. Eu acredito que a evolução espiritual é um movimento que nos coloca, e é mental isso, viu? Nós estamos falando de ciência também. Nós não temos, graças a Deus, como dizia São João numa das suas cartas, né? É preciso dar razão àquilo que se crê, colocar inteligência naquilo que nós cremos. Nós não somos um bando de místicos sem razão. Não, a nossa fé é enraizada. A gente não contradiz o que a ciência diz sobre nós. E eu acho fantástico que a psicologia, a neurociência é capaz de mapear um cérebro e descobrir o lugar exato onde tem a pulsão que nos conecta a Deus. Onde é que está o lugar que poderíamos dizer que Deus mora no nosso cérebro. Eu não tenho como achar onde mora o eu. A consciência do eu não sei.
A consciência do eu no cérebro é uma junção de todos os funcionamentos, mas Deus está ali. Quando você expõe uma pessoa a uma ressonância magnética, estimulando-a alguma coisa que seja espiritual, ou uma música, ou uma oração, o lugar que fica iluminado é sempre o mesmo. Bonito isso, né? Então nós podemos dizer que sim, Deus mora no nosso cérebro. Eu tenho uma compreensão de que a evolução espiritual será um exercício que vai nos colocando cada vez mais para desenvolver as nossas possibilidades cerebrais. Acredito mesmo nisso. Um cérebro mais evoluído, ele tem muito mais poder de autocontrole, por exemplo. Quanto mais a gente exerce a nossa inteligência, a nossa capacidade cerebral, mais a gente vai tendo percepção do mundo, mais vão caindo os panos que nos colocam em obstáculos para o conhecimento, mas ele vai derrubando a nossa ignorância. E Deus é conhecimento. Deus me colocou aqui para conhecer a ordem do universo. Por que essa planta funciona de uma forma tão inteligente? Ela tem um ciclo. O ciclo dela é inteligentíssimo, é complexo. Você pega a criação, os animais. Quando eu vejo esses programas que às vezes passam, os documentários sobre a vida dos animais, aquela inteligência que você não é capaz de entender. Uma colmeia. O dia que eu descobri o funcionamento de uma colmeia, eu falei, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca mais tiro elas da minha casa. Porque elas são inteligentes demais. Elas trabalham todas elas em torno de um objetivo comum. É uma comunidade perfeita, bonita, de colaboração. Tem a bonitona da rainha que fica lá, né? Enorme, gorda, feliz da vida, bem nutrida, tá nem aí. E o resto, todo mundo lá trabalhando bonitinho. Só isso aí que eu acho um pouco estranho, mas de qualquer forma, né? Acho lindo o funcionamento. A rainha está toda linda, toda bem nutrida. E todo mundo trabalhando para um bem, para um funcionamento daquilo que está sendo produzido. Então eu quero compreender o mundo, eu quero compreender a vida, eu quero compreender a ordem de tudo isso. Então eu estou evoluindo para cada vez mais conhecer e cada vez mais ser capaz de amar com razão. Se você quer amar alguém, você tem que conhecer. Senão pode ser uma admiração que vai embora quando você conhece um defeito da pessoa. O amor só é possível quando nós conhecemos. No Evangelho, no segmento de Jesus, que hoje ele nos propõe, está aí uma chave importantíssima, que se nós não abrirmos, nós não chegamos ao centro dessa verdade. Só é possível ser um verdadeiro discípulo do Senhor quem se dispõe a viver o processo do autoconhecimento. Porque para expulsar o demônio dos outros, eu tenho que antes ser capaz de expulsar os meus. Para curar as enfermidades dos outros, eu antes tenho que ter tido a capacidade de curar as minhas enfermidades. Não é possível ser um discípulo oferecendo para os outros aquilo que você ainda não experimentou. Quando Jesus pede que os discípulos estejam pelo mundo para destruir tudo aquilo que é diabólico, como nós já falamos aqui algumas vezes, você que está me acompanhando nessas missas sabe a diferença que é possível ser feita das palavras que vêm do grego. O diabolos, aquilo que separa, aquilo que cria obstáculo, aquilo que não permite o encontro, tudo aquilo que é diabólico. Eu não estou falando dessa figura que a gente está acostumado a pensar, chifruda, estranha. Não, diabolos, os sentimentos diabólicos que eu posso ter em relação à Cidinha. Nós já falamos tantas vezes aqui, o ciúme é um sentimento diabólico, porque ele me separa dos outros. A mesquinharia é um sentimento diabólico, porque ele me faz querer enganar os outros. A injustiça é diabólica, por quê? Porque ela não me permite tratar o outro de maneira harmoniosa, como ela merece, como aquela outra pessoa merece. Então nós o tempo todo estamos experimentando o que é diabólico, mas também conhecemos o poder do símbolo.
que é aquele que faz o encontro acontecer. A gente tem mania, por exemplo, a vela é um símbolo. Eu não precisaria explicar. Está aqui. Eu acendo uma vela e você sabe. Por que você sabe? Porque o símbolo tem um poder de dizer. Eu não preciso ficar explicando. Eu me lembro que às vezes na missa, quando eu era criança, no ofertório entrava, né? Entrava o pão, o vinho, a vela, e o comentarista ficava lá falando: a vela acesa é um símbolo da nossa fé. Acabou com o poder da vela. Quer destruir o poder de um símbolo? Explique-o. Não tem que ser explicado. Porque pode ser que a pessoa que está vendo a vela acesa vai ter uma intuição muito mais bonita que aquela que está comentando. Se eu comento o símbolo, eu vou engaiolar a sua mente para que você entenda o símbolo somente como eu lhe propus. Então deixa o povo imaginar. Olha a vela acesa. A vela acesa tem tantos significados bonitos. Ela clareia o lugar que está escuro, ela aquece, ela é bonita, ela embeleza um lugar. Nós aqui não precisamos da vela acesa, precisamos? A claridade que está essa capela. Mas a gente gosta de acender, porque há uma conexão com aquilo que nós estamos celebrando, como a vela acesa. Então, tudo que é simbólico vai nos conectar a uma realidade que é superior. Então, existem pessoas que são naturalmente simbólicas. Elas chegam e o ambiente fica mais harmonioso. Ainda ontem eu postei sobre isso. Que dos confortos existenciais que nós podemos experimentar, um deles é a gente descobrir que a nossa presença faz alguém ser mais feliz. Isso é ser simbólico. A Ziza chegou aqui hoje para celebrar com a gente, a casa ficou alegre. Se ela fosse um chá de coelho, uma pessoa desagradável, uma pessoa ranzinza, que já chega com aquela cara de prestação vencida, não tem? Tem gente que tem cara de boleto. Você olha para ela, você já sente um trem ruim. Cara de boleto, tem gente que tem cara de boleto. E atrasada ainda. Por quê? Aquela pessoa, ela não fez o dever de casa que o Evangelho lhe pediu. Porque quando nós escutamos isso aí, qual é a primeira leitura simbólica que nós fazemos dessa palavra? É fazer uma malinha, largar a família e evangelizar o mundo, não é isso? Que geralmente vem na nossa cabeça. Por isso que a gente não entra dentro do Evangelho. A gente acha que isso é para quem ficou padre, para quem ficou freira, para quem é missionário, para quem é pastor evangélico. Isso aí não é para nós, isso aqui é para nós. Quando Jesus fala, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, Ele não está mandando todo mundo fazer o que nós fizemos, de radical, uma forma radical. Não, Ele quer que você que é advogado, que você que é médico, que você que é farmacêutico, que você que é lixeiro, que você que é dentista, cozinheiro, cozinheira, faxineiro, não importa qual é a função que nós escolhemos, todas elas são dignas, todas elas são honestas, e nem há poder, eu nem acho justo dizer essa profissão é mais importante que aquela. Tira uma do mundo para você ver como vai fazer falta. Tirem os lixeiros do mundo e você vai ver o tanto que essa profissão é digna, necessária nos nossos dias, que o nosso mundo viraria um inferno sem eles. Quando nós pensamos no envio que Jesus faz, a gente acha que a gente tem que virar pastor, virar padre, virar freira, virar bispo, virar papa. Não é isso. É disso que eu estou dizendo. Ziza saiu da casa dela, veio para mim hoje de manhã e ela está cumprindo o Evangelho. Ide pelo mundo e pregai. Levai a minha palavra, expulsai os doentes. Os doentes não, pode ser, tem que ser curados. Expulsai os espíritos maus. Não vai editar isso que eu falei e falar que eu mandei expulsar os doentes. É isso. Quando você sai da sua casa, se você pensa que você está livre disso aqui que Jesus está pedindo, você não entendeu nada de Evangelho. O Evangelho é para mudar a nossa vida e fazer a gente, para levar mudança por onde a gente for. Como é que eu expulso os demônios? Se eu estiver com os meus expulsos, eu tenho facilidade de expulsar um dos outros.
Eu já contei isso, você já deve ter me escutado falar muitas vezes, que algumas pessoas vêm e falam com aquela forma ingênua, né? É uma compreensão ingênua da religião, que o padre tem a responsabilidade de expulsar os demônios da minha casa, porque ele está mais perto de Deus. Isso é ilusão. Eu posso ser padre, posso estar aqui todo paramentado, presidindo essa celebração, e estar muito mais distante de Deus do que você. Tudo vai depender da vida que eu levo. Se eu não estiver vivendo o meu dever de casa, o poder de Deus que já está em mim não se manifestará. Não porque Deus não quis, porque eu coloquei impedimento. É o que nós falávamos no início da nossa celebração, no ato penitencial. Se eu sou escravo da minha história, das minhas realidades, das minhas situações, não adianta Deus me ordenar. Não adianta Deus me dar a ordem. Se eu não fiz o meu dever de casa, eu não serei capaz de cumprir o que Deus está me pedindo. Minha gente, hoje o Evangelho nos fala de uma coisa fundamental na vida humana, que é você exercer liderança sobre você. A coisa mais difícil que tem. Por que às vezes nós somos péssimos líderes dos outros? Porque nós não nos lideramos. Nós ainda não aprendemos a viver a liderança pessoal. E quando eu não sou um bom líder de mim mesmo, quando eu não me lidero, eu vou ser um crápula na liderança dos outros. Eu vou ser cruel na liderança com os outros. Tudo começa em mim. Eu só tenho o direito de pensar as soluções para o mundo a partir do momento que eu aceito aplicar essas soluções em mim. É muito fácil eu ficar aí, com perdão da palavra, vomitando regras para os outros, se eu não as vivo. É muito fácil eu ficar dando conselhos que eu não pratico, que eu não acolho. Quando Jesus nos envia, Ele primeiro nos diz no ouvido: corrige-te a ti mesmo. Seja capaz de entrar no mais profundo da sua realidade. Seja capaz de viver o confronto pessoal que vai lhe colocar em contato com aquilo que em você ainda não é harmonioso, com aquilo que você ainda não está curado. Seja capaz de remexer a sua história. Porque a liderança, essa autoliderança, essa capacidade que você tem de controlar os seus impulsos, só é possível a quem faz esse dever de casa. Sem autoconhecimento nós não chegamos a nenhum resultado dessa autoliderança. E aí vai ser natural. Por onde você for, você terá a oportunidade de fazer o mesmo que Jesus fez. E olha que no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, capítulo 25, ele vai dizer: prestem atenção em tudo que eu fiz. Se vocês levarem a sério a investidura que eu estou dando a vocês, foi o que nós celebramos no domingo, foi domingo passado? Não, retrasado, Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio em nosso auxílio, Ele nos capacitou para que nós fizéssemos o que Ele fez e coisas ainda maiores. Não estou inventando não, foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse isso. Se vocês fizerem o dever de casa, se vocês viverem diariamente sob o influxo da graça e do Espírito, vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores. Gente, que maravilha! Imagina você ser evoluído espiritualmente a ponto de você dar uma ordem a si mesmo e dizer: eu expulso de mim tudo o que é diabólico nos meus pensamentos. Isso é exorcismo. Eu sei que às vezes a gente fica vendo os filmes de exorcista e a gente sempre vai imaginar que o diabo vai se manifestar naquela menina que roda a cabeça vomitando uma coisa verde na cara dos outros. Não é? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando fala de exorcismo. Não. Cuidado. O exorcismo que nós precisamos fazer em nós diz respeito a atitudes que às vezes nós praticamos com a cara linda.
As pessoas mais cruéis que eu encontrei na vida sorriam para mim. E por trás tramavam. O diabólico, se ele fosse assustador como é nos filmes, estava fácil. Gente, ó, quem vai ficar vendo uma coisa horrorosa, vomitando uma gosma verde na sua direção? Ninguém fica. O diabólico chega na nossa vida de maneira elegante, aparentemente muito bem intencionado. E nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos também com os poderes diabólicos que nos habitam, porque a gente não faz o exorcismo diário, a gente não exorciza, a gente não é capaz de expulsar de nós os nossos demônios e a gente fica alimentando eles ali no dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras. A gente os alimenta, a gente os mantém e depois, como é que eu serei capaz de expulsar demônios dos outros? E volto a dizer, quando a gente fala que você pode expulsar os demônios dos outros, naturalmente você constrói aquela cena, você com o crucifixo na mão, chegando naquele quarto escuro para expulsar o demônio. Não, você vai expulsar o demônio do outro conversando, trocando uma ideia. Toda vez que você retira um pensamento negativo da cabeça do outro, você está expulsando o demônio. Toda vez que você convence o outro de que aquele sentimento ruim que ele está guardando, que aquilo não o edifica, sorrindo, você fala para ele: para de odiar essa pessoa, isso não lhe faz bem. Você está exorcizando aquela pessoa. Você nem levantou a cruz, mas você levantou a autoridade da cruz. Eu digo isso o tempo todo. Não é o símbolo religioso que nós trazemos por fora que nos salva. Não é o símbolo religioso que nós trazemos no peito que nos dá autoridade, não é não. Ele apenas nos lembra uma autoridade que é aqui, é na mente, é no coração. Quando você é capaz de ser uma pessoa que acolhe os outros, os psicoterapeutas, quantos diabos vocês já expulsaram dos seus consultórios? Eu agradeço diariamente aos psicólogos, aos psiquiatras, que mediante um remedinho que às vezes nos dá, uma desordem química que está acontecendo no nosso cérebro, que pode nos levar ao suicídio. Isso é tão grave. O nosso corpo, quando adoece, ele precisa de tratamento químico, psicoterápico. Eu preciso da palavra, eu preciso também às vezes do medicamento. É Deus dando a ciência como um caminho para nos ajudar a chegar. Eu tinha muito preconceito com remédio psiquiátrico, até o dia que um médico olhou para mim e disse: por que você tem preconceito? Por que você não quer usar um remédio que você precisa? Porque eu sempre achei, doutor, que remédio psiquiátrico é coisa de louco, e eu não sou louco, não é isso. O cérebro falha da mesma maneira como falha o coração. O cérebro falha da mesma maneira como falham os rins. O cérebro vai falhar da mesma maneira como falham os pulmões. Se você não toma o remédio, aquela enfermidade vai crescendo dentro de você e pode te levar ao suicídio. Sim, porque uma depressão, quando ela se aprofunda muito, ela pode arrancar de nós o sentido da vida. E porque nós ainda não estamos evoluídos do ponto de vista cerebral, espiritual, para sermos capazes de dar uma ordem de comando às nossas tristezas, às nossas angústias, nós ainda precisamos dos recursos que estão aí fora. Pode ser que daqui a 1 milhão de anos o ser humano nunca mais precise tomar um remédio para dor de cabeça, se nós chegarmos lá. Que ele será capaz de dar uma ordem de comando. Começou a doer, ele mentaliza e pelo poder da mente a dor vai embora. Eu acredito nisso, de verdade que eu acredito. Eu acho que a evolução espiritual, ela acontece junto com a maturidade cerebral, com a expansão da mente. Quanto mais eu vou me tornando inteligente, quanto mais eu vou ganhando informações, quanto mais eu vou unindo as informações, uma evolução espiritual, emocional, mediante a meditação, mediante a oração, mediante o jejum, escolha a prática que lhe faz bem. Eu sempre digo isso. O que é a melhor? Qual é o melhor método para chegarmos a Deus? Aquele que é bom para você.
aquele que você sabe que funciona com você. Deus fala na sua linguagem. Então eu vou lá, vou expandindo a minha mente mediante conhecimento, saindo da minha ignorância, eu quero conhecer, eu quero estudar. E vou junto com esse conhecimento, com essa epistemologia, né? Falar bonito, com esse desenvolvimento do meu cérebro, eu vou buscando vida espiritual. Eu vou me alimentando de beleza. Eu vou buscando o que é nobre. Eu vou querendo aquilo que eleva o meu espírito. E de repente eu vou ganhando um poder enorme de liderar o meu corpo, de liderar a minha mente. Se você pensa que hoje você ainda não é capaz de liderar a si mesmo, não significa de que você não possa ainda. Pode ser que você tenha feito a aula errada, pode ser que você não tenha feito o dever de casa do jeito certo, pode ser que você tenha perdido muito tempo com futilidades, você não expandiu a sua mente, você não avançou no conhecimento, e aí você ficou estagnado. E a Tânia não para de abrir a boca, não dormiu essa noite, gente. Você fica estagnado no seu conhecimento, você fica estagnado na sua vida espiritual. Tá ali, tá aqui, abre a boca, meu anjo da guarda. E aí, porque você não faz esse dever de casa, o que vai acontecendo com você? Você vai ficando cada vez mais escravo de si mesmo, não vai sendo capaz de se liderar. Autoliderança, minha gente, isso é maravilhoso, isso é revolucionário. Uma pessoa que se lidera, ela é uma excelente líder para as outras pessoas. Agora, se não se lidera, ela é um desastre na tentativa de liderar outros. Eu vejo que no mundo faltam lideranças positivas. Vocês percebem isso? Como às vezes eu sinto falta de que alguém conduza o protesto. Aquele protesto que é justíssimo de ser acontecido, mas acontece sem liderança. Ou então é uma liderança emburrecida, que não permite que o bonito daquilo que está sendo protestado fique expresso e plenamente manifestado. Falta liderança em todas as dimensões da vida. Pode observar, nós estamos loucos para encontrar alguém que nos lidere de um jeito que a gente sabe que vai dar certo. Nós estamos num mundo carente de lideranças. Por quê? De um tempo para cá, nós fomos esquecendo que o autoconhecimento é tão necessário quanto respirar. Nós fomos, depois das muitas revoluções industriais que aconteceram no mundo, aconteceu uma grande mudança antropológica. A Revolução Industrial mudou o quê? A maneira como nós produzimos as coisas. A Maria ainda tem um método artesanal. A Maria ainda borda, ela faz pano de prato, mas você sabe que tem fábricas que fazem os seus panos de prato 1000 por minuto. Lamentavelmente, do ponto de vista comercial, ótimo para as empresas, mas nós fomos retirando do ser humano a necessidade de cuidar com calma de algum processo. Então antes eu cheguei a ver minha mãe comprar um molde, comprar um tecido, levar para a costureira para fazer muitas provas. Você já fez isso, com certeza. Você que já ultrapassou o Cabo da Boa Esperança, que está me acompanhando aí, você já fez isso. Você precisou esperar a sua roupa pronta. Hoje não, a nossa ansiedade não deixa. Nós falamos que o nosso computador está lento. O que é lento? Demora 1 minuto para abrir. E nós estamos achando lento. A gente fica reclamando que a nossa internet está lenta o tempo todo. A gente não sabe o que é demora. E isso teve um efeito sobre nós. É uma mudança antropológica que veio das muitas revoluções industriais. Nós ficamos outros homens, outras mulheres. A gente não tem paciência para nada. A gente não é demorado. Nós queremos o resumo. E a vida aqui dentro, eu continuo tão artesanal quanto uma roda d'água. Tudo muito moderno ao meu redor, mas eu ainda só fico gente por métodos artesanais. Não há uma forma de ficar gente, pessoa, de maneira em produção em série. Ou eu me dedico artesanalmente ao meu processo humano, ou eu não vou chegar a lugar nenhum. Produção em série só faz gente medíocre.
É uma produção em larga escala de pessoas medíocres, de pessoas que não se conhecem, de pessoas que não se autolideram e que são verdadeiros desastres quando querem liderar uma empresa, quando querem liderar um grupo de pessoas, quando querem liderar uma família. Você pode observar que às vezes nós falhamos terrivelmente na liderança dos nossos filhos. Quando eu não sei me liderar, eu não vou saber liderar um filho. Quando eu não sei expulsar os meus demônios, volta ao Evangelho, eu não vou saber expulsar os demônios de ninguém. Eu preciso o tempo todo fazer a minha experiência. Chegar ali, no silêncio do meu quarto, rever o que é demoníaco em mim, gente. Será que eu estou tendo alguma atitude hoje que eu não estou percebendo? Que ao invés de retirar o demônio dos outros, eu estou colocando outros? É porque eu, como padre, muitas vezes volta aquela expressão, né? As pessoas têm uma visão do exorcismo como uma realidade que vai acontecer ali num quarto escuro, eu vou chegar com uma cruz e vou fazer uma oração forte. Tá bom. Não é nenhum problema eu realizar um ritual assim. Fazer um ritual de expulsão de tudo aquilo que é maligno na nossa casa. A gente vai abençoar as casas e sem exorcismo. Daquilo que nós acreditamos ser espiritual, fica, né? Às vezes você tem contato com algumas pessoas tão pesadas, você volta para casa, nós precisamos tomar um banho. Né? Aí eu vou me unir aos meus irmãos de outras religiões de raiz africana, quando eles falam, vou fazer um descarrego. É verdade. Eu cresci nesse meio, eu sabia o que significava isso. Tomar um banho de arruda, não é? Que os nossos pais tinham mania. Sal grosso. Nós usamos o sal grosso no batizado. Nós usamos o sal para lembrar que aquela pessoa vai ter que ter sabor, que aquela pessoa vai ter que temperar o mundo. E eu, quando penso no tempero, eu estou pensando em qualificar o alimento, é qualificar o humano. E é bonito isso. Eu chego em casa, eu vou fazer um ritual de descanso. Eu vou retirar tudo aquilo que é espiritual em mim. Então eu vou pedir que, pela força de um banho bonito, de um cheiro bom que eu vou sentir. Tem gente que gosta, né? Acende um cheirinho dentro de casa e aquilo parece que purifica as energias. Não tem nenhum problema a gente ter esses rituais. Os rituais do descanso são importantes. Uma cama arrumadinha, por mais simples que seja, com as roupas de cama limpinhas, cheirosas, ajuda a dormir melhor. Então você pode me pedir como padre, padre, vem cá fazer uma bênção na minha casa. Nós vivemos momentos tão difíceis. Mas não venha com visão mágica para o meu lado. Porque eu não me sujeito à ignorância alheia. E nem tampouco estou disposto a alimentar a ignorância alheia. Eu jamais vou permitir que um fiel que me acompanhe acredite que eu seja capaz de expulsar os demônios dela se ela antes não quiser. Então às vezes eu respondo na lata. Padre, faz um exorcismo lá em casa, minha filha, que cada um expulse os demônios que criou. Que só quem criou tem autoridade sobre eles. Não adianta nada eu ir lá fazer uma oração na sua casa, uma reza brava, e quando eu sair de lá você continuar com as mesmas atitudes que alimentam o demônio. Isso não é mágica. Não existe mágica nesse processo. Ou eu tomo consciência de que a minha atitude precisa ser simbólica, precisa ser de amarras, de construções, ou eu vou ser um eterno endiabrado. E com uma visão mágica, esperando que o outro me traga uma solução maravilhosa, quando na verdade sou eu que preciso construir aquela solução. Então, minha gente, neste domingo, em que nós escutamos Jesus falar o nome dos outros, e nós temos o direito de incluir o nosso nessa lista, hoje Jesus está dizendo para mim e para você, vai pelo mundo afora, encontre os que estão possuídos por aquilo que é ruim, e expulse. Encontre os que estão doentes, diga uma palavra que cure, que devolva a esperança, que devolva a serenidade, que devolva a tranquilidade. Seja uma pessoa de boas notícias. Não assuste as pessoas com o que você vai fazer, com o que você vai dizer. Se tiver que dizer uma coisa dura, encontre a maneira mais amorosa de fazer, para que ele acredite em você. Porque quando você diz com raiva, você dá ao outro o direito de não acreditar no que você está dizendo. Quando você diz com ira, com ódio,
você vai dizer de maneira grosseira, você vai criar um obstáculo natural na cabeça do outro, ele não vai escutar você. Use os métodos de Jesus, que quando ele precisava ser duro, ele nunca perdia a capacidade de amar. E acredite que hoje Deus está lhe capacitando para você expulsar os seus demônios, para você a si mesmo. Expulse as suas enfermidades, expulse os seus demônios. Uma nova palavra que reorganize a sua mente, a sua vida, o seu coração, e você naturalmente vai fazer isso pelos outros. Deus lhe faz capaz. Fez a mim. Sou um miserável, vocês não fazem ideia de quantas misérias eu tenho. Eu não tenho nenhum motivo para dar certo, de verdade. Tenho uma história de vida terrível, terrível. Tudo que você puder imaginar de obstáculos eu enfrentei, eu passei. E passo diariamente. Às vezes as pessoas olham para nós, pensam que a nossa vida é linda. Não, me faltou o essencial em muitas coisas. Eu vivo buscando o prejuízo que eu tenho, emocional, intelectual, muitos prejuízos de caráter. Não foram perfeitos comigo, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que erraram comigo. Eu só não quero cometer os mesmos erros. Eu não acho justo que eu reforce o erro dos outros em mim. Se eu fico preso no que os outros erraram comigo, eu jamais serei capaz de construir soluções para mim. Eu vou ficar aquele coitadinho eternamente. Minha vida foi muito difícil. Nossa, como eu sofri. Hoje não tem nem força mais de lutar. Jesus amado, não dá. Quando eu aceito a condição de vítima, quando eu acho que o mundo tem que cuidar de mim, quando eu acho que eu sou um coitadinho e todo mundo tem que me dar atenção, que todo mundo tem que voltar os olhos para mim, eu estou fazendo o pior erro. Eu estou cometendo o pior erro que um ser humano pode cometer contra si, que é a autopiedade. A autopiedade não nos leva a lugar nenhum. Meu pai errou comigo, errou. Minha mãe errou comigo, errou. Meus irmãos erraram comigo, erraram. Eu também errei com eles. Eu também errei com meu pai. Eu também errei com a minha mãe. Eu também erro com as pessoas com quem eu convivo. Mas eu quero estar consciente disso, para não continuar errando, nem comigo, nem com os outros. Isso para mim é expulsar demônios. Isso para mim é curar as enfermidades. Que coisa linda. Um chamado para todos nós. Por isso, inclua sim o seu nome na lista dos discípulos. E você nem precisa ser padre. Agora, se você quiser, venha. Será ótimo, estamos precisando. Mas você nem precisa pensar numa forma radical de viver aí, andando pelas ruas anunciando o Evangelho. Faça isso por onde você for, no seu trabalho, na sua casa. Expulse os demônios de quem convive com você. Cure as enfermidades que estiverem próximas. Você é capaz, como diz a música. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço teus passos por aqui. Você me faz capaz quando eu já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço teus passos por aqui. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.